Estou aqui no centro de Katmandu. Capítulo 15. Tudo legal aí, meu campeão? Tá melhor de saúde? Que bom. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. 7 versículos desse texto. Diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se você puder inclinar a sua cabecinha e fechar os seus olhinhos, por favor. Paizinho, mais uma vez esta noite eu oro a Ti, porém agora diante desta leitura da Tua palavra. Leitura esta que o Senhor me fez meditar durante esse dia, e espero, Senhor, que a Tua palavra ache guarida nos coraçõezinhos que aqui estão. Que enquanto eu estiver a falar, que o Senhor possa nos ensinar, pois sei que o Senhor sabe fazer isso muito bem. Nos colocamos nessa brecha e estamos dispostos a Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a coisa que eu mais gosto de fazer é falar e ensinar sobre o que Jesus ensinou. Há muito tempo atrás eu amava muito falar e ensinar o que Jesus fez. Mas eu descobri que aquilo que Ele ensinou e que falou tem um poder maior, porque isso se torna vivo em nossas vidas, mais do que as lições que podemos extrair dos seus milagres. E por estudar, principalmente o que Jesus prontamente nos ensinou, imediatamente a nossa mente é recheada de perguntas e viajamos nos textos na perspectiva de tentar entender qual é a dimensão do sofrimento da vida que Jesus teve. E procuro pensar, será que a vida que Ele teve, o sofrimento que Ele teve, seja apenas aquele imaginado por nós na cruz? Até porque quando a gente olha para Jesus, tudo que pensamos é que o seu sofrimento, ou pelo menos o ápice dele, foi aquele dado na cruz. E de fato ele foi um grande sofrimento a partir do Getsêmani. Foi triste e lamorioso. Entretanto, pelo Evangelho, a gente percebe que a vida de Jesus foi um contraste enorme de coisas boas e de coisas ruins. Foi uma sequência infinita de grandes acontecimentos que a maioria deles levaram a dores profundas e a sentimentos de perca e a sentimentos de frustração por parte das pessoas, mas um sentimento de dor pela perca das pessoas, ou perda das pessoas, visto por Jesus. Então significa que Ele não apenas sofrera na cruz, mas Ele sofrera durante todo o período de seu ministério. E sofrera por causa das pessoas, em detrimento delas, justamente porque Ele desejava vê-las saindo do seu mundo de trevas e de dor, para estarem num ambiente de maior conforto, ao menos conforto espiritual. E é perceptível ao longo de todos esses textos que a mensagem de Jesus tinha essa ideia de resgatar as pessoas e de maximizar aquilo que elas tinham de bom dentro delas e levá-las ao entendimento de que elas poderiam ser melhor do que aquilo que elas foram até então. E que em Jesus elas poderiam construir um futuro melhor, não apenas para si, mas para suas famílias. Isso me faz pensar: qual é então o significado de tudo que Jesus sofreu?
Será que ele sofreu tudo para levá-lo a ser o que ele foi? Será que foi o sofrimento dele que fez com que ele fosse projetado como o Messias? Será que foi o ápice da sua dor que levou as pessoas a amarem a ele e amarem a sua palavra? Será que o sofrimento de Jesus foi um filtro ou simplesmente um meio pelo qual Deus usou para que as pessoas pudessem entender que tudo na vida passa por sofrimento? Que mesmo alguém que veio do céu sem pecado, sofrendo, poderia ensinar que para aprender a obediência deveria passar por provações e coisas difíceis, como diz o escritor aos Hebreus? Bem, em meio a essas indagações, óbvio que a gente percebe que todas essas coisas contribuíram para o sucesso de Jesus. Mas em suma, será que isso tudo é a base para que Jesus fosse realmente Jesus? Para que as pessoas pudessem olhar para ele e entender que ele de fato é aquele que ele diz ser, que é aquele no qual Deus enviou para nos resgatar de todo o mal? Será que bastava apenas essa conjuntura de dores e sofrimentos e milagres e feitos bons para com as pessoas? Enfim, e ao observar tudo isso, eu fico observando em 3 parâmetros. Será que tudo na vida de Jesus está baseado no que ele sofreu? Será que todo o sucesso de Jesus está baseado no que ele fez? Ou será que todo o sucesso de Jesus está baseado no que ele era? São boas questões. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, aquilo que ele era, na somatória dos valores, constrói um ministério pujante. Mas é fato que tudo isso que aconteceu e a grandeza desse ministério na permanência dele é justamente o fato de que Jesus era o que ele dizia ser. E tudo aquilo que ele fazia, não o fazia para ser alguma coisa. Tudo aquilo que ele sofreu, não sofrera para ser alguma coisa. Tudo aquilo que ele era, levou ele a fazer alguma coisa. E tudo aquilo que ele era, levou ele a sofrer as coisas que ele sofreu. E é justamente por conta dele ser quem ele era, que ele conseguiu construir esse mundo de perspectivas novas, de esperança, onde as pessoas possam olhar para ele e ver algo novo, algo em que possa se segurar de verdade, como uma âncora firme em uma areia movediça, como um oásis em meio ao deserto. Sim, ele tem toda essa perspectiva ao olharmos para ele. Entretanto, mais do que isso, Jesus, o seu jeito de ser, deixava os fariseus irritados. O seu jeito de ser promovia uma discórdia entre as pessoas. O seu jeito de ser o levou a ser perseguido. O seu jeito de ser o levou a ser desprezado pelas pessoas. O seu jeito de ser foi a razão pela qual o levou à morte. Não foi propriamente o que ele ensinou como uma base somente. Não foi propriamente o que ele fez de milagres, mas a conjuntura de um todo. E o que incomodava as pessoas, mais do que o ensino, era quem ele era. O que incomodava as pessoas mais do que ele fazia era como ele agia de forma que procedia daquilo que ele era. Ele era extremamente amável, carinhoso, poderoso, gentil. Ele dava conforto para quem precisava de conforto, consolo para quem precisava de consolo, abraço para quem precisava de abraço, atenção para quem precisava de atenção, ajuda para quem precisava de ajuda. Não poupava olhares de misericórdia, não poupava palavras de misericórdia. Em todo o tempo que você olhar para Jesus, ele está sempre focado em pessoas. Todo o tempo da vida dele, do ministério dele, tudo que ele está fazendo é pensando como ele vai agir para ajudar, para fazer, para abençoar, para servir as pessoas. Então alguém com um coração tão amável, não era uma prática porque mandaram fazer. Não podia ser uma prática porque ele aprendeu a fazer. Não podia ser uma prática que ele foi ensinado a fazer. Mas era uma prática que partia dele mesmo. Tudo que Jesus fazia não era nada ensaiado, era o que ele era. Era o que ele dispunha no seu coração para ser em uma terra cheia de pecado e cheia de misérias, nas quais se opuseram a tudo isso que ele era. Ele era amável em um mundo que trazia o ódio. Ele era gentil em um mundo de grosseria. Ele era cheio de misericórdia em um mundo de opressão. Ele era cheio de amor em um mundo cheio de ódio. Então o que ele era é que trazia oposição àquilo que ele fazia e via, sabe? Era justamente o fato de Jesus ser alguém em que fizesse com que as pessoas o amassem, mas também o odiassem. É o que você vê aqui nessa cena. Você percebe ao mesmo tempo em que aparece cobradores de impostos, publicanos, gente considerada como ladrão, como malfeitor, como de um mau caráter, como corruptos, indo até Jesus para ouvi-lo ensinar diariamente. E a Bíblia ainda coloca em 2 aspectos nas palavras de Lucas: fariseus e publicanos, mas também pecadores. É as 2 classes que jamais teriam acesso aos lugares íntimos do templo, jamais teriam acesso aos lugares privilegiados das sinagogas, jamais teria a visita de um sumo sacerdote ou um sacerdote em sua casa.
Era gente que jamais tinha condições de se sentar nos primeiros lugares da igreja e depois cultuar a Deus, jamais. Porque tais considerados pecadores, publicanos, estes não poderiam ter acesso, pois o seu pecado era como maldição para si mesmo, e maldição até para aquele que se aproximasse dele. Quem iria andar com um malfeitor? Quem iria andar com um corrupto? Quem iria sentar-se à mesa com um publicano? Quem iria sentar-se à mesa com um homem adúltero ou com uma mulher adúltera que seja? Quem iria ser confortavelmente estar atento à mesa de alguém que vivia na miséria do pecado e não se contaminasse? Era justamente isso que os fariseus e os escribas e toda a classe do templo acreditavam que era impossível. Como pode alguém não se contaminar andando com contamináveis? Como pode alguém não odiar andando com quem odeia? Como pode alguém não roubar andando com quem rouba e tendo, diga-se de passagem, um ladrão na sua própria equipe? Como pode alguém dizer coisas boas se anda com gente que diz coisas ruins? Como pode alguém se assentar na mesa de uma adúltera e não adulterar? Como pode alguém sentar-se na mesa de um corrupto e não se corromper com ele? Era isso que indignava, porque em tudo que Jesus fazia, falava e andava, ensinava e vivia, eles não conseguiriam ver a corrupção, o adultério, a fornicação, a falha, o pecado, ou qualquer coisa. Eles tinham que engolir calado que Jesus andava com pecadores, mas não pecava. Ele andava com adúlteros, mas não adulterava. Ele andava com quem odiava, mas ele amava. Ele andava com leprosos, mas ele curava os leprosos. Ele andava com o imundo, mas não se tornava imundo, irmão. Isso deixava eles atônitos. Como pode ele ser assim? Isso fez Jesus ser um ícone de amor e paixão para muita gente. E é justamente isso que Jesus traz os discípulos para aprender. Você percebe que não apenas os pecadores, os publicanos, os enfermos, os imundos, estava disposto a sentar-se aos pés de Jesus para aprender. Mas mais do que isso, Jesus devotava tempo aos seus discípulos, aos seus filhos amados na fé, que a esses deveriam reproduzir na mesma proporção aquilo que Jesus era, e não apenas aquilo que ele fazia, não apenas aquilo que ele ensinava. A ideia de Jesus em trazer os 12 para perto dele, juntamente com suas famílias e todos aqueles que pudessem estar com ele, era simplesmente para que eles pudessem reproduzir em gênero, número e grau, exatamente no mesmo molde do que Jesus vivia. Fazer o que Jesus fazia, muitos poderiam fazer. Nos nossos dias, muitos fazem o que Jesus fazia, cura como Jesus curava, fala como Jesus falava, mas viver como Jesus vivia, são poucos que se habilitam a tal coisa. E é isso que faz a diferença entre nós e aqueles que viveram com ele, porque optaram por copiá-lo e mostrar às pessoas não apenas o que aprenderam, não apenas o que foram ensinados, mas aquilo que colocaram dentro de si para ser reproduzido no dia a dia a partir da experiência que tiveram com o príncipe dos príncipes, a saber, o Cristo. E é dentro dessa ideia que Jesus traz os discípulos, mas não se olvida de ensinar também aqueles que querem aprender. Ele amava aqueles que gostavam de sentar-se aos seus pés. E para responder essa atitude, pois esses caras começam a criticá-lo, afinal de contas, está sentado junto dele essa porção de pecadores. Imagina, Jesus tinha uma classe de pecadores, uma classe de publicanos. Imagina todo aquele pessoal da Lava Jato sentado aos pés de Jesus. Imagina toda aquela galerinha que está naqueles presídios todos, convidados para participar de uma plenária com Jesus. O que diríamos nós hoje, se víssemos os carinhas que estão lá sentadinhos aos pés de Jesus? Será que nós olharíamos e diríamos: que bom, eles vão aprender alguma coisa boa com o Messias? Ou diria, como disse os fariseus hipócritas que aqui estão: esse homem pode não ser de Deus, porque ele senta com gente que está preso pela Lava Jato? Será que diríamos a mesma coisa? Será que olharíamos para eles e diríamos: agora sim a vida desses caras vai mudar, agora sim eles encontraram um meio de transformação? Afinal de contas, onde Jesus chega, evidentemente, ou o cara se transforma pela sua palavra, ou o cara aceita ser um miserável para o resto da vida. E esse contraste colocado por Jesus é agora demonstrado por meio de um ensino extraordinário, justamente ensinando pecadores, mas ensinando os discípulos. Ele traz aqui à tona algo extraordinário que eu preciso partilhar com você. O que Jesus ensina através desse texto
é exatamente aquilo que ele era. Eu queria que você se comunicasse para quem está pertinho de você, justamente para aquecer a sua goela. Diga para quem está pertinho de você, diga: o que Jesus ensinava era tudo aquilo que ele era. Melhora essa sua voz para ser ouvido até pela câmera que pega. Diga com alto e bom som. Diga: Jesus ensinava a se importar com as pessoas. A primeira parte do ensino de Jesus, em tudo aquilo que ele fazia, era transmitir aos seus discípulos e consequentemente à igreja de nossos dias, que o fundamental é se importar com as pessoas. A base curricular do ensino de Jesus é amar aqueles que estão próximos de você e os que estão distantes também. Amar o seu próximo, se importar com eles. E é isso que ele ensina em todas as suas falas. E o seu ensino não é baseado em lições vazias. O seu ensino é baseado naquilo que ele era e fazia. Tudo aquilo que ele ensinava não podia ser contradito. Por quê? Porque viam nele. Ele só ensinava o que fazia. Era como testemunhar daquilo que ele já fazia. Você entende? Isso é maravilhoso. Porque eu olho para esse texto e vejo exatamente essa cena acontecendo. A partir dos discípulos, ele estava ensinando a igreja exatamente aqui, como igreja, como ela deve viver. Mais do que ensiná-la a fazer as coisas para ele, mais do que ensiná-la a libertar os cativos pelo simples ato de libertar, mais do que ensiná-la a praticar boas obras pelo simples ato de praticar boas obras, mais do que simplesmente ensinar o evangelho como uma forma de escape de uma religião morta e vazia. Mas ele estava ensinando a igreja a ser igreja de verdade, a viver o evangelho de verdade, a ser aquilo que ele era para as pessoas. E o ensino de Jesus, a tônica de Jesus, diga para quem está ao seu lado, o ensino de Jesus, do que ele vivia, era levar a igreja a ser completamente apaixonada por pessoas. Não tinha outra razão do foco do ministério de Jesus. Tudo que ele ensinava, tudo que ele vivia, tudo que ele pregava, era para nos ensinar a se importar e amar as pessoas acima de qualquer outra coisa. Essa base curricular dele está em todos os seus sermões, e você vê isso de maneira clara. Olhando o que ele ensina aqui nessa passagem, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode perceber isso. Logo no versículo 4, quando ele começa a dizer, pois a Bíblia diz, então propôs-lhes essa parábola. E na verdade esse texto é uma sequência de 3 parábolas. Todas elas com sentidos iguais, mas com lições diferentes. Com a finalidade única, mas com multiplicidade de ensinos. E a primeira parábola que ele nos ensina fala muito. Ele transcende o entendimento daqueles caras que estavam ali. E transcende até o nosso entendimento. Se não percebam o que o texto nos ensina. Ele começa dizendo assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida para achá-la. O que Jesus destaca aqui é uma visão equivocada que a gente tem do texto. O que ele quer nos mostrar aqui é um pouco, talvez até diametralmente diferente daquilo que a gente imagina. O que ele está dizendo aqui não é que todo homem, toda mulher, perdendo uma ovelha, ele vai deixá-la e vai após a outra. É ao contrário do que ele está dizendo. Ele está dizendo: qual é o homem? Quem de vocês, sabendo que perdeu uma ovelha, pegaria as 99 e deixaria elas no deserto e iria após aquela que se perdeu para procurá-la? A pergunta que ele faz, a indicação que ele faz, o confronto que ele faz, é justamente para identificar nas pessoas quem teria coragem de fazer tal coisa. É por isso que ele diz: que homem dentre vós, que igreja dentre vós, que mulher dentre vós, que pessoa dentre vocês, quem teria essa coragem? Quem que se destaca no meio do óbvio, do que todo mundo faria?
O que quer ele dizer com isso? Que homem? Ele quer dizer que a maioria diz: eu tenho 99, se perdeu uma, eu nem sei onde ela está, nem sei onde ela se perdeu, nem sei se ela está viva, nem sei se está doente, nem sei se vou achá-la, e eu já tenho 99 mesmo, não posso arriscar perder mais uma das 99, então eu vou preservar as que eu tenho, vou lutar para guardar as que eu tenho, vou me esforçar para não perder nenhuma das que eu tenho. A que se perdeu, perdeu. Ele pergunta: qual de vocês pensa o contrário disso? Qual de vocês faria diferente disso? Qual de nós tomaria uma atitude diferente? Qual de nós deixaria as 99 lá e iria após a que se perdeu? Agora perceba que no texto ele diz: tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, é apenas uma. Só que aqui é que Jesus estabelece um parâmetro muito importante. Se ele nos coloca no eixo da pergunta: qual de nós seria esse tipo de homem que iria atrás de uma ovelha só? Querendo nos dizer que realmente nós todos não iríamos, para preservar o que temos, para não perder mais do que já perdeu. Então ele diz algo que nos faz comparar. Quando ele diz perdendo uma delas, ele quer nos mostrar o valor devido que ela tem, na comparação balanceal. Imagina, você tem 99 que está com você, e você tem uma que se perdeu. Se você sair de onde você está e ir atrás da que se perdeu, inevitavelmente as 99 ficarão ali onde você estava. Então o risco de você perder mais uma é evidente. Concorda comigo? Concorda comigo? Então o risco é natural que exista. Então, ponderando o valor, o que vale mais? Ter 99 seguras na mão, ou correr o risco de ir atrás de apenas uma e perder as outras 99? Analisando sobre o risco, é isso que nos faz perceber que valor ela tem. Vale a pena arriscar todas as 99 por uma que se perdeu no caminho? Vale a pena colocar em risco todo o seu investimento por uma que você nem sabe se está viva, nem sabe se ela está por aí? Deveria ir atrás. Dentro do contexto, qual é o valor das 99? E qual é o valor da que se perdeu? Pergunte para quem está ao seu lado aí. Você tem 99, qual é o valor delas? Você tem uma que se perdeu no caminho, qual é o valor dela? Você tem que considerar o que Jesus diz: tem 99. Ele tem na mão 99. Ele não tem na mão uma que se perdeu. Diga comigo: ele tem 99, mas ele não tem a que se perdeu. Então agora melhor a pergunta para quem está ao seu lado e diga: e aí, qual o valor? Qual preservar? Se fosse você no lugar aqui desse cara, se fosse nós, se fosse eu, o que preservar? Vamos guardar as 99? Porque do mesmo jeito que uma se perdeu, as outras podem se perder, ou não podem? Do mesmo jeito que o lobo levou uma, o lobo pode levar as outras. E ele continua e nos faz pensar. E diz: não deixa no deserto as 99. Perceba que ele diz de maneira muito clara qual é o homem que, tendo sendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 aonde? Aonde? Aí em cima, aonde? Deserto é lugar seguro?
A gente canta canções e tem uma ideia de que ele deixou-as no aprisco. Mas Jesus diz, deixou-as no deserto, onde o risco evidentemente existe, onde a morte evidentemente as rodeia. Qual é o homem que arriscaria 99 ovelhas com um perigo tão grande, deixando-as sozinhas no deserto da vida, para ir atrás de uma que se perdeu, que ele nem sabe onde se perdeu? Qual é o homem? Quem é o homem? Quem faria isso? Bem, a primeira impressão que a gente tem é que ele deixou as 99 sozinhas no deserto. Agora, taca a mãozinha quente no ombro de quem está frio. Você já taca a mãozinha no ombro? Então diga para essa pessoa que está do teu ladinho, aí em cima também, diga para ele ou para ela, por favor, diga, quem estava realmente sozinhas? As 99 ou a que se perdeu? Se lembre que a que se perdeu não tem o pastor delas. As 99 agora também não tem o pastor delas, porque ele foi à procura. Quem realmente está sozinha? As 99 não estão sozinhas, porque elas têm uma outra. A ideia que Jesus quer explicar é que igreja cuida de igreja, crente cuida de crente, ovelha cuida de ovelha. Enquanto estivermos conectados um ao outro, agarrados um ao outro, unidos um ao outro, em comunhão um ao outro, o rebanho está se protegendo. O deserto não é um risco, porque o rebanho de 99 é um só, mas é forte. E quer saber? Se você leu o meu livro Entre Ovelhas e Lobos, você vai aprendeu isso. Lobos não atacam quando o rebanho está unido. Para lobo atacar, ele tem que separar as ovelhas do rebanho. Eles só pegam aquelas que estão se afastando do rebanho. E quer saber? As ovelhas têm uma característica extraordinária. Elas se protegem. Talvez seja por isso que Jesus nos comparou como ovelhas do seu rebanho. As mais fortes é que ficam na dianteira. As mais velhas e mais fortes ficam no segundo escalão. As grávidas e as mães no terceiro escalão. E os filhotes e as doentes e mais fracas ficam no núcleo de todo o círculo daquelas ovelhas. É só você olhar nos filmes ou em reportagens, você vai ver quando o perigo se aproxima, elas se aglutinam todas e forma como que um grande cinturão. As mais fortes estão protegendo as mais fracas. Diga para quem está ao seu lado, é isso que a igreja faz. Protege uma outra, cuida um do outro, ajuda um ao outro. Oh, aleluia! Um aplauso solitário. Sabe? É diante disso que a gente tira uma lição importante. Quando a igreja entende que ela é ovelha e que ela deve cuidar da outra ovelha, sobra tempo para o pastor cuidar dos feridos. Sobra tempo para os pastores ir atrás dos perdidos. Mas quando os pastores têm que se envolver o tempo todo em cuidar das picuinhas geradas dentro das próprias ovelhas, não sobra tempo para ganhar os perdidos. E a igreja dos dias de hoje passa o tempo todo trabalhando como enfermeiros, fazendo ataduras, corrigindo risquinhos. Lembro-me que quando criança, nas brincadeiras, seja da escola ou seja de casa, quando tropeçava, caía na bola ou qualquer outra coisa, ralava o joelho. Além de levar um couro de pai ou de mãe, a gente que tinha que se virar com o ferimento. Não é verdade? Andava com o joelho tudo ralado e se vira e ainda com a marca das varadas nas costas. Que coisa mais triste, além de estar doendo porque caiu e machucou, ainda chega em casa e tem que apanhar porque caiu e machucou. Onde já se viu?
Mas é assim que a gente aprendeu. Quem aqui nunca levou porrada de pai ou mãe só porque caiu e machucou? E quem nunca fez isso também? Eu mesmo fico bravo quando meu filho se machuca. Ué, não podia se machucar. Mas como é besta. A gente gasta tanto tempo cuidando de quem não precisava ser curado. É por isso que o apóstolo Paulo diz que é necessário a igreja buscar a maturidade. Porque quando ela é madura, ela começa a dar muitos frutos. E ela não dá trabalho evitando que os frutos de outros apareçam. Não é reclamar que pastor tenha trabalho com ovelha, ele está aqui para isso. Mas existem ovelhas que passam a vida inteira se machucando e machucando as outras, quando na verdade deveria estar gerando novas ovelhas. Graças a Deus, na Boas Novas não tem isso. Graças a Deus, aqui só tem ovelha sadia, sarada, saudável, que frutifica, amém? Dá uma olhadinha para o teu lado e diga: concorda? Estou profetizando, irmão, liberando uma palavra de fé. O futuro vai ser assim, frutífero, abençoador, cheio de ovelha saudável, madura, cheia do Espírito Santo, pronta para crescer na vida. Elas não estavam sozinhas. Sozinha estava que se perdeu. Porque é geralmente assim que o rebanho faz. Quando alguém se perde, a primeira atitude do rebanho é jogá-la fora. Quando alguém se machuca, a primeira atitude do rebanho é pisar na doente, é ignorar as feridas. A igreja aprendeu ao longo dos anos que excluí-la é melhor do que tratá-la. Aprendeu que jogar fora é melhor do que passar o remédio e curar a ferida. Aprendeu que é melhor matar o soldado ferido do que carregar ele numa maca. Tem um filme que a gente assistiu há pouco tempo atrás, que se chama Até o Último Homem. Cara, deveria esse filme toda a igreja assistir pelo menos umas 20 vezes, até ficar impregnado em suas almas. A história de um crente extraordinário, de um crente. E Jesus continua ensinando. Diga para quem está ao seu lado: você não está sozinho. Então melhora o teu ânimo, cheio de fé e ânimo mesmo, de coragem, e diga para essa pessoa: querida, você não tem razão para se sentir sozinho. Agora diga: sabe por quê? Seja fiel e diga: porque eu estou aqui. Vire para quem está atrás de você e diga: eu estou aqui. Aleluia! Você consegue olhar aí para o teu irmão na galeria e dizer: ô irmãozinho, eu estou aqui, ó. Conta comigo na hora que se sentir sozinho. Conta comigo na hora da dor. Conta comigo na hora da tristeza. Conta comigo na hora da alegria também. Oh, coisa boa é se sentir amado. Não é verdade? Então olhe sempre para o rebanho. O rebanho precisa de você. E você precisa do rebanho. Não deixe o rebanho sozinho, pois os lobos podem te pegar no meio do caminho. Jesus disse que havia uma ovelha perdida. E qual deles que não vai após ela para achar a perdida? Bem, aqui está uma grande dúvida. A única certeza que esse fazendeiro sabe é que uma ovelha se perdeu. É a única certeza que ele tem. Ela não está aqui, se perdeu. Mas ele tem inúmeras incertezas. Ele não sabe se ela viva está, como ela está, onde ela está, se ela quer voltar, se ela se perdeu ou se ela partiu. Ele não sabe, é incertezas. Por causa da incerteza, muitos decidem não ir atrás. Por causa da incerteza, muitos insistem em não ajudá-la, em não gastar tempo, em não jejuar, em não buscar, em não se oferecer. Por causa da incerteza. Mas a incerteza não pode arrancar de nós a capacidade de lutar.
A incerteza não pode arrancar de nós a decisão de ir atrás até que seja o nosso último esforço. A incerteza não pode roubar de nós a esperança. A incerteza não pode tirar de nós a fé de que vai dar certo. Por isso, quando você olhar para alguém que se perdeu ou alguém que está perdido, nunca libere no teu pensamento ou numa palavra ou concorde com alguém que diga não tem jeito. Porque o único jeito que tem está centrado em Jesus, e em Jesus tudo é possível. Tudo é possível. Há pouco tempo atrás eu gemia pelo meu pai, que até hoje não quis aceitar a fé. Eu chorava por ele aqui, embaixo aqui. E o Senhor me disse: filho, eu ouvi tua oração e vai ser respondida. Ele vai me encontrar. Passe o tempo que for, eu vou trazer no aprisco. Você não pode desistir nunca. Ainda que a pessoa desista, ainda que ela te despreze, não desista dela. Você pode ralar o seu joelho em oração por ela, mas não desperdice suas lágrimas, porque justamente essas lágrimas que você pensa desperdiçadas elas foram armazenadas no odre do Senhor, e cada uma delas, diz a Bíblia, que fica em memória diante dele, e todas as vezes que Deus olha para aquele odre com as suas lágrimas, ele se lembra da sua oração, e ele sabe que ele vai responder no tempo adequado, e mover tudo em volta, para que tais e tais pessoas sejam alcançadas. Por quê? Porque foi isso que ele ensinou. Não desista delas. Se você estiver ao lado de alguém que possa conversar com você, eu sei que no culto não é lugar de conversar, mas pergunte para essa pessoa: você conhece alguém que se perdeu? Você conhece alguém que gostaria que estivesse aqui? Conhece alguém que está perdido, que você gostaria que estivesse aqui? Não desista dele. Faça de tudo por ele. As 99 estão unidas. Vai atrás da que se perdeu. Lute por ela, não desiste dela, não desanime. Sabe? Mesmo que você se arrisque, mas vale a pena se arriscar por alguém que está prestes a morrer. Todo risco é válido. Então Jesus, de forma tão maravilhosa, ele diz no verso 5, que quando esse pastor a encontra, ele a pega, põe-na sobre o seu ombro, cheio de alegria. Acho interessante aqui, porque ele deixou 99 lá no campo, lá no deserto. Arriscou 99, mas foi atrás de uma que se perdeu, que tem vários motivos porque ela se perdeu. Então ele poderia chegar nela e acusá-la, dizer: por que você não ouviu os meus conselhos? Por que você desobedeceu quando eu disse para você não ir? Por que você não cumpriu os mandamentos de Deus? Por que você não olhou e não firmou os seus pés na igreja? Por que cedeu à tentação do mundo? Quando ele a encontrou, ele entendeu que não era hora de culpar, nem de achar culpado. Ela já se sentia culpada. Todo perdido se sente culpado, irmão. Eu sei, eu já tive do outro lado. Todo perdido se sente culpado. E tudo que ele não quer é uma nova acusação. Porque todo dia a consciência e o diabo o está acusando. Todo dia. Se travesseiros pudessem falar, se os lugares secretos pudessem falar. Ele a encontrou, não era hora de punir, porque ela já estava se autopunindo. O que ela já estava colhendo já é uma punição. Mas a gente tem a vaga ideia de que a nossa disciplina cura pessoas, que as nossas varadas santificam as pessoas, que a nossa exclusão coloca as pessoas no eixo. Que ideia mais tola. Quando
Quando que um doente é separado do hospital para morrer? Quando seu filho está doente, tossindo, com febre, pneumonia ou qualquer outra coisa, desesperado, você vai no UPA ou no qualquer médico possível, o mais rápido possível. Ao invés de você colocá-lo num quarto isolado e dizer: deixa ele aí, nem o cumprimente, nem fale com ele, nem o visite. Está manchado, está imundo, é estúpido, não obedeceu. É estúpido quem age de tal forma. Porque eu olho para Jesus e a lição que ele dá é: se importe mesmo com aqueles que desobedeceram. Se importe mesmo com aqueles que caíram com seus próprios pés. Se importe mesmo quando aqueles que caíram com os próprios pés te desprezou, inclusive os teus próprios conselhos. Se importe. Se importe quando ninguém mais se importa. Se importe quando todos virarem as costas. Se importe. Há uma segurança plena que eu encontro no texto. É que as 99 poderia sair a procurar junto com o pastor a que se perdeu. Mas o fato de uma cuidar da outra já está ajudando ao pastor a procurar o que se perdeu. E ele não perde tempo com a acusação ou com o peso, com as chibatadas nas costas. Afinal de contas, não é hora de dar sermão, é hora de proteger. Quando o filho cai, não é hora de surrá-lo porque caiu, é hora de lhe curar as feridas porque caiu. Quando ovelhas se perdem, não é hora de achovalhá-las porque elas se perderam, é hora de colocá-las no ombro. E sabe do que isso fala? Ovelhas no ombro, rosto colado, proteção, intimidade. Com a ovelha no ombro, a cabecinha dela fica aqui, o ouvido dela fica aqui. Não é para o pastor sermoná-la, é para abençoá-la. No ombro, o ouvido fica perto das palavras. Talvez ela nunca teve isso, mas agora ela está tendo. Então tudo que ela queria ouvir, agora ela vai poder ouvir. Diferente de estar caminhando, ela está nos ombros. E a Bíblia diz que quando ele a toma e a leva para casa, outro texto diz que cura-lhe as feridas. Diga para quem está pertinho de você: curar a ferida leva tempo. Não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. É preciso paciência, é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso cuidado. O que Jesus ensina é quanto vale uma vida. Até onde estamos dispostos a nos arriscar por uma vida? Até que ponto estamos dispostos a nos humilharmos por uma vida? Até que ponto estamos ávidos ou estamos dispostos a aguentar a pressão por uma vida? Jovens queridos, até que ponto vocês estão dispostos a sofrer por uma vida? Igreja amada, até que ponto vocês estão dispostos a lutar por uma vida? É a pergunta que Jesus quer nos deixar. O que estamos prontos a fazer por uma vida, por uma alma? Esse incêndio que destruiu aquele prédio lá em São Paulo. Eu li uma reportagem essa semana de que o bombeiro que estava prestes a segurar o cara que caiu, vocês se lembram dele? O bombeiro está internado porque ele não consegue parar de chorar, porque não conseguiu salvar uma vida.
Esse deveria ser o nosso amor, sabe? Nós deveríamos ser igual esse bombeiro. Estava nas mãos dele. Por 5 segundos, Vanutinho, ele perdeu. Talvez no mercado amanhã cedo vai ter alguém à beira do abismo na fila do pão. Talvez é a única oportunidade que você vai ter de salvar uma vida. Talvez ela pode se perder, sair dali. Até onde estamos dispostos a ir para salvar uma vida? O que estamos dispostos a fazer para salvar uma vida, irmão? Que valor tem as almas para nós? Que valor tem os perdidos para nós? Que valor tem um desviado para nós? Semana passada eu ouvi de um pastor aqui na cidade, enquanto a gente conversava sobre a marcha para Jesus, e ele me disse assim: pastor, Dourados já foi muito evangelizada. E eu digo: mas tem gente ainda que precisa de Jesus. Ele disse: sim, aqui tem 20 mil crentes, mas tem mais de 25 mil crentes que são desviados. E eu digo: então, meu irmão, são 25 mil perdidos, somando aqueles que ainda não aceitaram a fé. E ele disse-me: ah, pastor, desviados não contam. Esses não tem mais jeito. Não vale a pena lutar por eles. Então eu perguntei a ele exatamente isso: porventura deixaram de ser almas? Deixaram de ser perdidos? Deixaram de ser vidas? Não tem uma só pessoa aqui esta noite que não conheça uma pessoa que se desviou. Não tem uma só aqui. Podemos fazer alguma coisa. Não tem uma só pessoa aqui esta noite que não tem um familiar que precisa de Jesus. E nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos, irmão. Está nas nossas mãos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui esta noite que não se sente mais do aprisco, não se sente mais do rebanho, se perdeu. Talvez o corpo está aqui, mas a sua alma já se perdeu. Talvez as feridas sejam tão grandes que a vontade é de sair fora, de correr e se perder, para ver se alguém vai atrás buscar. Sabe? Jesus nos ensina, e eu concluo, querendo nos fazer saber, querida igreja, que pessoas são mais importantes do que as coisas. Não magoe ninguém por causa das coisas. Não brigue com ninguém por causa das coisas. Não jogue fora uma amizade por causa das coisas. Não maltrate alguém por causa de coisas, irmão. Pessoas sempre são mais importantes do que coisas. Jesus não morreu por coisas. Ele ressuscitou por pessoas. Esse deve ser o nosso legado. Essa deve ser a nossa busca. Disse Jesus que quando esse pastor sai à procura, e ele encontra, pastor Sérgio, a ovelha que se perdeu e coloca no ombro e leva para casa juntamente com as outras, ele chama todos os seus amigos. E detalhe, todos os seus amigos sabiam que ela estava perdida. Todos já estavam sabendo que ele estava atrás de uma ovelha perdida. Significa que ele compartilhou com os outros da sua dor. Ele compartilhou com os amigos da sua dor da perca. Então ele chama todos aqueles que com ele choravam. E diz a Bíblia que houve grande festa. E a palavra de Jesus é que, igualmente, no reino dos céus, uma grande festa é promovida todas as vezes
que um perdido se arrepende e corre para os braços de seu pastor, para os braços de Jesus. Enquanto ele corre aqui, os anjos festejam lá. Eu vi uma ilustração de um amigo que disse que certa feita Jesus dá uma ordem aos anjos dizendo: olha, quando eu estiver levantando um paralítico na terra, não precisem fazer barulho aqui em cima, porque a minha igreja vai me glorificar lá embaixo. Quando eu levantar um morto lá embaixo, não precisem festejar aqui no céu, porque eu já tenho uma igreja que vai me glorificar lá embaixo. Quando eu sarar as pessoas, não precisem tocar as trombetas aqui em cima e festejarem, porque eu já tenho uma igreja que vai me louvar com muita evidência lá embaixo. Mas quando um pecador se arrepender e vier a mim, parem tudo o que vocês estão fazendo aqui no céu e promovam uma grande festa, porque um perdido acabou de ser achado. O que estava morto acabou de reviver. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fique em pé, por favor. Há quantos perdidos, Senhor. Há uma canção do Júnior que fala de soldado ferido. E ela é mais ou menos assim. Quem lembra? Cante. Diz assim, no começo: há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Diga: amigos que sofrem, sua necessidade atende-os. Não deixe um soldado ferido morrer. O que vamos fazer então? Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes de soldados felizes. Não deixes morrer. Cante, cante conosco, cante. Melhora e canta. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. Cante. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia
Eu vou lhe fazer duas oportunidades. A primeira é para você que quer curar os feridos. A primeira é para você que, assim como eu, quer ir atrás dos que se perderam. A primeira é para você que, assim como eu, quer resgatar alguém, ainda que seja de sua casa. Então você vai sair do seu lugar e vai vir aqui chorar comigo diante desse altar. Talvez seja um parente, um amigo, um irmão. Talvez seja desviado, talvez que se perdeu, apenas que se perdeu. Ou talvez nem nunca conheceu a Jesus, mas você sabe que ele está ferido. Então, se alguém quiser, vem diante desse altar. Seguindo só Louve. lutaram na frente para Vem. o forte Vem chorar comigo por aqueles que se perderam. puderam vencer. Oh, Espírito Santo, vem, 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 vem. Mas por esse esforço Satã tentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, e as descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes que és soldados feridos. O segundo convite é a você. É a você que está ferido. É a você que se sente uma ovelha perdida. É a você que se perdeu de Jesus. É a você que está longe dos braços de Jesus. Essas pessoas que estão aqui estão orando e chorando por alguém. E o meu convite agora é para você em específico. É para você voltar aos braços de Jesus. É para você correr aos braços de Jesus. Então eu lhe ofereço essa oportunidade agora. Onde está a primeira pessoa aqui esta noite, que quer levantar a sua mãozinha apenas para que eu ore com você, e queira dizer: eu sou essa ovelha, eu quero ser achado aqui esta noite. Ele está à sua procura, e Ele quer te achar. Onde está a primeira pessoa esta noite, que quer levantar a sua mãozinha e dizer: Senhor, eu quero ser achado por Ti esta noite. Cansei de andar sozinho, cansei de ficar sozinho. Eu te quero agora mais do que tudo. Tem alguém aqui esta noite que quer entregar-se a Jesus? Basta você levantar uma de suas mãos. Eu quero abraçar você assim como Jesus abraçou aquela ovelha. Onde você estiver, só dê um sinalzinho com a sua mão. Eu ficaria aqui a noite inteira insistindo, tentando te encontrar. Cabe a você agora. Há alguém aqui esta noite
Quem sabe todos aqui já estejam dentro do rebanho. Então vamos nos fortalecer para buscar os que estão perdidos. É por isso que estamos aqui esta noite. Feche seus olhinhos. Feche seus olhinhos. Vamos orar agora. Se você puder pegar na mão do seu irmão, como uma igreja, como uma ovelha no aprisco. Eu também choro por esses que você chora. Eu tenho gemido por esses que você está gemendo aqui também. Você não está só. Eu tenho todas as madrugadas orado por esses que você está orando agora mesmo, sem saber o seu nome. Oh Senhor, oh grande Senhor. Senhor, eu quero te pedir. Eu quero te pedir agora por estas pessoas que estão aqui, Senhor, que querem ser um instrumento seu para resgatar o perdido, que querem ser um instrumento seu para buscar o que caiu no meio do caminho e ficou lá. Não consegue se levantar, não consegue vir, não consegue nem apenas gritar, Senhor. Marcas do passado tiram dele essa oportunidade de clamar, e os nossos olhos para frente têm impedido de olhar ao lado aqueles que caíram, Senhor. Então nos ajude a resgatá-los. Ajude cada irmão que está aqui esta noite, cada irmã que está aqui esta noite, que agora está orando, chorando por algum dos seus familiares, por alguns dos seus amigos, por alguns de seus parentes, talvez filhos, filhas, pais ou mães. Ah, Senhor, contempla esses soluços, contempla essas lágrimas. Não tem um só pai, Senhor, que quer ver o seu filho na perdição. Não tem uma só mãe que esteja feliz vendo a sua filha distanciada de ti, Senhor. Então, Paizinho, nós nos colocamos na brecha agora para orarmos por esses perdidos, para chorar por esses perdidos, mas também para ir nos campos, nos valados, nos becos, nos lugares onde eles estão. Ainda que tenhamos que nos arriscar, Senhor, mas nós queremos ir atrás de cada alma que se perdeu. E aqueles soldados, Paizinho, que nós conhecemos, cujas feridas os fizeram parar, coloca em nossas mãos o remédio, Senhor, para que, como enfermeiros do Teu reino, nós possamos agora curar os que estão enfermos. Eles sairão daqui esta noite, Senhor, prontos a curar os que estão enfermos. Como igreja não queremos abandonar os que estão se perdendo, mas queremos curá-los para que não se percam. Como igreja, abre os nossos olhos para ver os perigos que eles estão correndo, Senhor, e ajude-nos a protegê-los. Ah, Senhor. Ah, Senhor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará. Ah, Senhor, ouça-nos. E toda angústia sairá. Termina esse culto cantando essa canção. Termina liberando essa palavra cantada, abraçado com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com quem você ama, com seus amigos, com o irmão da igreja. Abraça ele, cante com ele essa canção. Cante como igreja, cante com amor, cante com unidade. Vetão o bálsamo, Solte a sua voz e cante. E a ferida. Quero ouvir a igreja liberar essa palavra profética cantada. Protege-o com teu manto de amor. Vamos terminar adorando, vamos. O pão partiremos.
abençoe. Dê um abraço bem apertado em quem está perto de você. Dê um abraço bem gostoso em quem está perto de você. E diga: vamos juntos. Vamos buscar os perdidos, vamos. Não deixe fiéis soldados